Olá, como vão todos? Colorados, colorados e coloradas. Mais um empate com sabor de derrota. Infelizmente, é chovendo molhado criticar essa gestão, os jogadores, o técnico, todos eles. Acho que a gente está numa maré horrível. O principal responsável é a direção. A direção enfraqueceu o grupo, trouxe jogadores bem ridículos. É algo assim vexatório tu empatar com um time horroroso que nem esse 15 de outubro. É uma tristeza esses jogadores também não se impor, não controlarem o jogo, não mostrarem a superioridade, o que eles ganham de salário. É um acúmulo de erros que a gente já está cansado de enumerar. Essa direção estava com uma boa ideia no início do ano de trazer o Hernan Barcos, o Brian Rodrigues, o Vidia, estava com o Yuri Alberto. A gente enfraqueceu muito o grupo. Depois reclamam muito que tinha que mandar vários jogadores embora do outro grupo, dos grupos anteriores. Pra quê? Olha a seguida de jogos vergonhosos, como estão humilhando essa camisa. Esses jogadores estão virando piada, só que eles colocam a camisa do Internacional como uma piada, porque todo mundo faz chacota, faz piada, é algo assim irritante. E a gente não vê perspectivas de melhora. O cara até tenta querer alguma coisa, ter alguma perspectiva, mas o técnico também não ajuda, né? No primeiro tempo, quando a gente estava mais ou menos bem, saiu Tyson, jogador de determinância técnica, dá velocidade ao nosso time. E aí a gente, no segundo tempo, a gente desmorona e vê o Daniel sendo o nosso melhor jogador. É algo vergonhoso, o Daniel ser o nosso melhor jogador contra um time horroroso que nem esse. As perspectivas não são muito boas. E a culpa é dessa direção. Eu culpo a direção como central de tudo, porque saiu o Praxedes, saiu o Yuri Alberto, saiu outros tantos jogadores interessantes e não vieram jogadores que realmente acrescentassem algo para nossa equipe. A gente está vendo jogadores bem medíocres, né? Esse centroavantão aí que veio do Novo Hamburgo, esse centroavante que veio do Aston Villa, até agora ele não deu a que veio. É algo bem triste, né? Mas também a gente tem que entender uma coisa: nós, como torcida, não podemos destruir os nossos jovens, porque é curioso, né? Não querem esses jogadores, muitos dos críticos dos jogadores não querem esses jogadores mais antigos e os que saíram, mas e os que foram contratados. São jogadores bem ruins, jogadores que já estou de saco cheio. A gente tem que virar uma SAF. Chega de passar vergonha. Uma SAF, pelo menos, a gente tem perspectiva, boas perspectivas, porque o Atlético Mineiro é uma SAF, o Palmeiras é uma SAF, querendo ou não de forma assim velada, mas quem controla é a tia Leila. No Atlético Mineiro é a MVR. O Internacional tem que virar uma SAF para acabar com isso. Até porque a gente não tem grandes dirigentes como o Fernando Carvalho. E ó, o que mais me irrita é que tem pessoas como Vozes do Coldê que batem no Fernando Carvalho, sendo que o Fernando Carvalho foi um grande dirigente. Eu não entendo como pode ter gente que faça pouco caso do Fernando Carvalho, que em pouco tempo ele fincou o nome do Inter na conquista de muitos títulos importantes.
É só a gente ver que a era do Fernando Carvalho foi incrível. O Fernando Carvalho reestruturou o time, fez coisas incríveis. Aí culpam ele pelo rebaixamento, quando a culpa não foi dele. Ele já pegou aquele time já destroçado. E depois que a gente soube de todas as denúncias contra o Vitório Pífero e tudo que ele fez, e todo o que já estava comprometido de renda, de dinheiro, jogadores e de empresários que tinham negócios com aquela dirigência, a gente não pode acreditar no que o Vozes do Colde faz em bater no Fernando Carvalho. Como é que pode ter gente nesse mundo que ouse bater no Fernando Carvalho, que foi um grande dirigente e colocou a gente em outro patamar, sendo que o Fernando Carvalho ele não tinha dinheiro, ele não tinha muita coisa para estruturar o Inter, ele não tinha uma SAF do lado dele, por exemplo. Eu imagino o que ele poderia ter feito com uma SAF. O Fernando Carvalho era a cabeça, era um cara muito inteligente, e hoje a gente vê o Alessandro Barcelos, ele disse que queria fazer uma revolução, ele queria fazer com que a gente ficasse que é aquela coisa de esquerdista, né? Revolução, quer mudar o status quo, e quando a gente sabe que viver de utopias é bem louco, né? Ainda mais também que ele é muito medíocre na comunicação. Se ele fosse um pouco mais esperto, inteligente na comunicação, ele poderia ter feito a tal revolução que ele queria fazer. E além é burro, né? É um acúmulo de erros, e eu sempre vou colocar em cima do dirigente. E eu acho que o Medina é um técnico que, infelizmente, eu acreditava nele no começo do trabalho, mas a gente vê que a tomada de decisão dele na hora das trocas, a armada do time. O que eu queria do Inter? Controle, chutes a gol, morder lá em cima, fazer o perde pressiona quando o adversário tá com a bola, porque a gente vai estar lá em cima, aí faz a falta e pressiona. Quando tem o resultado a favor, controla o jogo, acalma o jogo, ser inteligente. É inacreditável que o Internacional não foi inteligente com um placar de 2-0, é algo assim que dá uma raiva enorme e uma tristeza tão grande. Eu fico com pena da torcida, porque a torcida não merece. A torcida tem que fazer muitos protestos, a torcida tem que ir em cima, no cangote da dirigência. Os dirigentes são os principais culpados pelo rumo que está o nosso clube. A gente tem que exigir que o Inter vire uma SAF, e uma SAF no que tange com todos os pressupostos que tem que ter um contrato, tudo bem direito. A gente não pode aceitar o que está acontecendo, e chega de ter tantos medíocres como esse. Até porque a gente tá difícil a gente ter um dirigente de bom nível, né? Que saiba de futebol, que saiba gerir um clube, como foi o caso do grande Fernando Carvalho, que as viúvas do Cudê adoram bater, né? Que como me irrita isso. Porque o dirigente bom não é reconhecido, é algo assim muito irritante. E aí tentam vincular ele ao rebaixamento. O Fernando Carvalho até tentou ajudar o Inter, pra te ver. Ele abriu mão, ele nem era para estar lá, e foi e ajudou o Inter. Infelizmente não deu, mas a culpa não era dele, nem um pouco. Ele tentou se ajudar com o perigo até de viúvas do Cudê, que são o que de pior tem no Inter, ficarem taxando ele como um mau dirigente, que é uma coisa que me irrita muito, muito, porque o Fernando Carvalho não tinha milhões de Flamengo ou milhões que Atlético Mineiro, Palmeiras e outros times têm. Fernando Carvalho era inteligente, sabia ver futebol, sabia trazer jogadores, e a gente vê que a base na época dele vendia muitos jogadores. Então eu acho que chega de Medina também, né?
A gente tem que tentar encontrar um técnico que saiba planificar bem um jogo, que saiba substituir direito, que saiba dar competitividade para o nosso clube, porque a gente sabe que a gente não é melhor que muitos times, como o Atlético Mineiro, como o Flamengo, e a gente não tem o funcionamento do Palmeiras, que é muito bom, que é um funcionamento, mas a gente pode ter o que eu sempre digo, ser competitivo, ter vontade, ser bem armado dentro de campo, saber o que vai fazer dentro de campo, para não passar tanta vergonha. A gente está passando muitas vergonhas, porque eu admito que a gente pode não ter um resultado bom, mas a gente tem que ter vergonha na cara, ir pra cima. Como eu falei, armar como eu quero ver o Inter. Vai pra cima, chuta gol, se impõe, controla o jogo. Quando tem o resultado a favor, controla o time adversário. Porque, pelo amor de Deus, como é que pode entregar um jogo de 2-0? É uma vergonha. E o principal culpado por isso é Alessandro Barcelo e todos esses revolucionários esquerdistas que queriam reinventar a roda, e a gente tá vendo na merda que a gente tá. Infelizmente. Valeu, torcida, e esperemos que dias melhores venham e que a gente não sofra tanto.